Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para esse bate-papo com o Ralph Petkov sobre criatividade e propósito. Ralph, muito bem-vindo aí. Agradeço a presença de todos, Ivan, Calaz, Guilherme, Noguchi, Estevão, o pessoal do Congresso também, Jonathan, né? E o seu nome? Mikael? Kael. Aqui desse lado tem Raoni, Samuel e Alex. Vamos lá, então. Obrigado, Ralph, por ter aceito o nosso convite. Prazer te receber aqui e falar sobre esse tema que é extremamente importante na atual situação do mundo, né? Posso começar a falar já? Claro, fica à vontade. Nossa, deixar eu vou falar merda pra caralho. Bom, galera, para começar, vocês já repararam que eu falo palavrão, né? E I don't care. É isso aí. Eu vou olhar para lá, né? Isso, você pode olhar para lá, mas de vez em quando, se quiser olhar para cá, também pode. A gente veio aqui para falar hoje sobre criatividade, né? Gosto muito, é um assunto para mim que eu acho que deve permear tudo o que a gente faz na vida, né? Tudo que eu acho que a gente pensa, a gente deve criar, logo que a gente tem que criar a criatividade que nos alimenta. Meus amigos mais próximos costumam falar que, pela minha origem, da onde eu vim, né, Vou estar mais perto aqui. Da minha origem familiar, né, dizem que eu caí no caldeirão. Quem é mais novo não conhece Obelix, Asterix, né, lembra da história do caldeirão, né? Eu caí no caldeirão da poção mágica disso. E criatividade, para mim, é algo corriqueiro, que acontece naturalmente, normalmente. Durante muito tempo eu achei que era normal, natural para todo mundo isso, mas quando eu fui saindo do meu ambiente e começar a ir para um ambiente mais regular, né, de pessoas que vivem o dia a dia comum, né? Eu digo dia a dia comum, assim, às vezes parece que estou sendo até meio arrogante com isso, mas não, galera, eu nasci numa comunidade hippie, tá ligado? Minha mãe me tomava ácido e ia dar de mamar no peito para mim, tá ligado? Meus pais foram torturados na ditadura, eu sou filho de artistas plásticos, minha mãe era uma artista, meu pai é um artista, e muitos envolvidos no movimento tropicalista, né? Sem som. Tá sem som? Vou testar, gente. Tá com som aí, DJ? O Elcio Rosário está recebendo, mandando sem som. Esse aqui vai então. Aqui eu estou acompanhando. Aí está saindo, ok. Pode ser o outro, então, está sem som. Desculpa. Tá tranquilo. E para mim sempre foi assim, cara. Conviver com a arte me trouxe para um lugar muito diferente, né? Porque ao mesmo tempo eu tenho um pensamento científico muito forte, né? Sim. O professor Alberto outro dia me mandou que ele estava fazendo um estudo de teletransporte, né? Eu adorei isso, né? Aí a pergunta que eu faço pro cara, né? Qual a pergunta que um cara como eu faria para ele? E a alma vai? Vocês já pensaram nisso, galera? Vocês já pensaram nisso no teletransporte? Você teletransportar um ser vivo de um lado para o outro, a alma dele vai acompanhar? A alma existe, né? Como é que faz isso? Cadê a ciência por trás disso? Então, a gente precisa de criatividade para olhar também para esses poréns, né? Para olhar para essas coisas. E se a gente fica com esse pensamento cartesiano, a gente não olha para essas outras coisas que também nos permeiam na espiritualidade. Eu não sou um cara de espiritualidade em nada, tá ligado? Eu não, apesar de ser um menino religioso, né? Eu, ao mesmo tempo que eu nasci numa família de hippies loucos, tá ligado? Eu sou neto de pastor. Então, eu tenho essa outra coisa que me acompanha também, que é esse pensamento mais pragmático, do certo é certo, errado é errado, sabe? E pecado, essas coisas. Então, tipo, tem toda uma mistura aí que foi me É um caldeirão de coisas, né? Eu caí no caldeirão. Esse é o Ralph. Esse é o Ralph. Então, esse sou eu. Tô com 46 anos agora. Eu já posso dizer que eu tô com... eu comecei em 2006 a trabalhar com inovação, criatividade, negócios.
Já faz quanto, professor? Você que de matemática dá quanto? Que ano? Que ano que você falou? 2006 para cá dá quanto? 14, dá 16 anos. 16 anos, tá? 16 anos de carreira, eu já entreguei algo em torno de mais de 500 projetos para as mais diversas companhias que vocês podem imaginar, tipo companhia de fábrica de carro, telecomunicações, banco, Nações Unidas. Então, tipo, cara, eu já fiz projetos de muita coisa. E sempre trazendo esse lado, né? Esse lado da criatividade para dentro do universo de negócios, né? Então, a gente foi responsável, por exemplo, pela transição da General Motors para General Mobility, né? Então, quando a gente começa a falar, lá em 2010, a gente faz um plano de direcionamento para a General Motors para 2030. Como a General Motors iria estar posicionada em 2030? Pouca gente sabe, é um projeto brasileiro, né? De uma empresa brasileira, da qual eu fiz parte por 10 anos, desde 2006. Né? Mas uma coisa que você falou, Ralf, que me chamou a atenção é a gente é um indivíduo só, né? Na verdade tem dois lados do cérebro, mas a gente é um indivíduo só e você é essa pessoa só onde você esteja fazendo alguma coisa, né? E às vezes as pessoas, a gente, vamos dizer, dependendo da situação, da organização, ou do projeto, ou da demanda, as pessoas querem que você esqueça um lado seu e fique só com o outro, mas às vezes a criatividade está justamente no lado que o cara não está, né, vamos dizer... Sim, senhor. Tá bom assim? Ah. Então, isso eu achei um negócio bacana, né? Você, na verdade, é um desafio, né? Porque a gente é uma coisa só, né? Eu, por exemplo, estou com uma perninha na ciência, nos congressos, estava recém no congresso de telecomunicações aqui na SBRT, né? E com uma outra perna em outras coisas que não são ciência e tecnologia, e eu sou um só. Então, se eu estou na conferência de telecomunicações, eu estou com eu sou um só, né? Estou com aquela mesma personalidade, as mesmas interesses, mesmo propósito nessa outro evento. Por outro lado, quando eu estou num festival de criação, estou numa feira de arte, eu estou com o lado cientista também. Então, assim, é inevitável, né? E a sociedade, eu acho que ela quer encaixar a gente num quadradinho que você só pode ser aquilo, né, que você tá ali no momento que eles estão te vendo, né? Assim, dependendo do evento, do projeto, o que for, né? Isso para mim sempre foi muito evidente, assim, principalmente quando eu vejo a obra do meu tio Antônio, né? Meu tio Antônio é um dos maiores artistas plásticos do Brasil e a arte dele é toda baseada em matemática. Então, quando eu falo para as pessoas que meu tio é um dos maiores matemáticos do Brasil, né? Como assim, cara? Da onde? Você é pintor, mano. Ou que nem minha filha fala, pintador, né? E e como que trouxe a gente até aqui. Então, por que hoje a gente tem que ter só exatas, né? Então, por exemplo, eu sempre falei que aqui no Inatel a falta de arte que tem, né? Na cidade inteira de Santa Rita. Eu sinto muita falta disso. E eu vejo isso refletido diretamente na arquitetura da cidade, sabe? É uma cidade com vistas lindas, com casas sem janelas. Acontece, sabe? né? Entendeu? Isso é o quê? Isso é falta de exposição a novos ambientes, né? A novos ambientes artísticos, por exemplo, né? Então falta muito. Eu sempre falei que falta o tripé em Santa Rita, que falta. A gente tem aqui uma boa universidade de tecnologia, uma boa universidade de administração, né? Mas não tem nada voltado para a arte, né? E a arte é o que inspira. Então, assim, não adianta nada vocês ficarem batalhando aqui, fazendo pesquisa, se, mano, falta inspiração. E até para comunicar, né? Porque se você quer comunicar, as pessoas vão entender melhor pela arte do que pelo artigo, né? Pela exemplo, ciência, né? Eu estava falando ali agora há pouco ali da plantaçãozinha ali, e eu estava falando com o professor Alberti sobre como que o universo do café especial de Santa Rita, precisa aprender
com o universo da cannabis, de comunicação, o como que se comunica aromas e sabores, né? Esses caras, eles aprenderam, só que a gente é preconceituoso, vai lá e não olha. Não estou falando para ninguém ir lá fumar maconha, não, mas vai lá e aprende como os caras comunicaram, porque hoje já é um mercado maior que o do vinho, muito maior do que do café especial. Então vamos aprender com quem sabe fazer, sabe? E isso, para olhar, de novo, a gente olha para isso, é criatividade. É lá e abrir a mente. É olhar por outro lado, né? É isso que eu ia te perguntar, o que é criatividade? Criatividade é você ter a mente aberta para aceitar coisas novas. Fantástico. É um conceito que eu gosto muito também, que a gente tem falado muito sobre metaverso, né? Expressãozinha nova, tem o quê? 30 anos? 30 anos. Né? Por que não? Vamos falar primeiro de metanoia. 2000 anos. Né? Um conceito com 2000 anos de idade, um conceito grego, e que dá abertura exatamente para que o metaverso exista. Né? Quem não sabe, metanoia é um conceito em que se fala da abertura de mente para aceitar novos mundos. Né? Então, para você poder aceitar novos mundos, você precisa passar por isso. Então, você precisa passar por uma metanoia. Eu adoro essa palavra linda, né? Parece coisa moderna, né? Metanoia. E foi eu estudei pela primeira vez esse termo agora, ano passado, na abertura do VR Days, lá na Holanda. Um grande amigo meu, que já esteve aqui no Natel diversas vezes, que muita gente aqui deve conhecer ele, que é o Bu. O Bu, né? Sim. Buzinho, ele era uma das grandes referências em VR no mundo, sempre fez o discurso de abertura do VR Days lá na Holanda. Quando voltou agora da pandemia, fui convidado para fazer, todo mundo achou que ele ia chegar lá apavorando sobre metaverso. Ele falou, galera, eu vou falar com vocês sobre metanoia e informar vocês que eu estou abandonando o universo do VR, porque vocês falharam. Né? A gente estava num movimento de comunidade, de criar algo novo para o mundo, e foi tudo vendido para as grandes companhias. Então, não é isso que eu quero, e se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre jardinagem, porque agora eu virei jardineiro. Então, o Bu, que era um gênio... né? Ele é um gênio, né? Ele é um garoto totalmente fora da curva, totalmente, quem não conheceu ele, procurem, Bu Aguilar. Ele resolveu simplesmente viver a vida e virar jardineiro lá na Suécia, tá ligado? Então, tipo, abandonou, porque ele acreditava no que a gente vai falar aqui também, propósito. Propósito, né? É muito importante isso. Quando eu vejo um garoto desse, dar esse exemplo de abandonar tudo, porque ele acreditava no propósito dele e o mercado falhou com o propósito dele, né? E a história dele é muito bonita, a história da mãe dele com câncer, dele usar o VR para identificar novas maneiras de tratar o câncer, de bababá, que ele não queria que outras mães morressem. Falharam, né? O mercado falhou. Então, e ele deixou isso bem claro e se posicionou e foi e abandonou mesmo. Fantástico. Uma coisa que você falou, né, da questão de manter a criatividade e manter a cabeça aberta, né? Existe uma teoria, né, que é a teoria formal da criatividade, que pouquíssima gente conhece. Até passei o link para você, depois eu posso te mandar de novo, né? Existe um artigo de um cara chamado Jürgen Schmidhuber, que é a teoria formal da criatividade, diversão e mais umas outras coisas, que ele conseguiu fazer um modelo que embasa, na verdade, o meta-learning. Meta-learning é meta-aprendizado que a gente está usando hoje, deep learning, as técnicas para aprendizado de máquina, né? E nesse artigo ele fala que o nosso cérebro ele é muito preguiçoso para aprender padrões que exigem, que não são essenciais, ou seja, a gente gosta de aprender padrões novos sempre, que vão além daquilo que a gente já sabe, que não sejam caóticos, porque o caos ele não é um padrão, né? Ele é aleatório, aleatoriedade pura, né? Que sejam novos, não sejam aleatórios, mas que a gente consiga identificar um novo padrão. E esse novo padrão, vamos dizer, é o alvo do aprendizado, né? Então, para se manter criativo, você precisa se abrir para novos padrões. E por isso que você falou, manter a cabeça aberta é fundamental. Se você tem a cabeça, não, só quero ouvir o que está nessa área, né? Eu só quero ouvir exatamente, vamos dizer, eu sou produtor rural, só quero ouvir no escopo da minha plantação e futebol. Então, a quantidade de filtro que ele colocou é tão grande que ele só vai aprender padrões ali dentro. Né? Então, para ser criativo, você tem que manter o filtro aberto
para que você possa ver outros padrões em outras áreas e correlacionar. Então, assim, tem uma explicação numa teoria científica do porquê que você falou isso, assim, complementa perfeito. Eu tenho um outro grande amigo americano que ele é meio americano e meio brasileiro, porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado grande parte dele numa comunidade brasileira em Nova York e depois no Brasil. Se formou em engenharia de redes lá em NYU e mudou para o Brasil, trabalhou na IBM, trabalhou na CIA, aí voltou para os Estados Unidos para trabalhar numa empresa bem legal chamada Magic Leap, que faz óculos de realidade aumentada, né, de realidade estendida. E abandonou agora e foi trabalhar na ServiceNow, que é uma outra empresa de software. E o trabalho dele é resolver problemas. Vem as tretas, mandam para ele e ele resolve. Esse é o trabalho dele, resolver problemas. E ele falou para mim, um dia ele falou assim, Ralph, ele morou um tempo comigo quando ele veio morar no Brasil, e ele falou assim, Ralph, tudo que eu aprendi na faculdade, e uma conversa que eu tive com você, se desfez tudo e fez com que eu criasse uma nova profissão para mim. Que era assim, a gente estava conversando sobre problemas, resolver problemas, né? A gente estava fazendo na época um Hackintosh, tá ligado? Que a gente gosta de fazer essas brincadeiras, a gente fez, ligou, funcionou, legal, pronto, bora brincar de outra coisa? E qual era o grande aprendizado? Não importa o problema que você teve, alguém já teve ele no mundo. O mundo é muito grande. Então, se você não está... Não importa o problema que você já teve, que você tem, alguém já teve ele no mundo e já resolveu sim. ele. Agora eu entendi. Então, vamos buscar esses problemas, né? Vamos saber como comunicar ele, né? Para poder achar essas soluções na Índia, na China, aonde aconteceu, saca? E tem que estar com a cabeça aberta para isso. Então, ele entendeu que para poder criar essa profissão para ele, ele precisava ter uma mente aberta para saber identificar o problema, nomear o problema, para entender quem já tinha vivido aquilo ao redor do mundo, para trazer as soluções, né? Em alguns casos, ele dava respostas aleatórias de sim ou não. Que sacanagem, mas ele fazia de verdade, assim. Liga, desliga, funcionou? Sim, não, sim, sim, não, não, sim, sim. Isso que ele é engenheiro da IBM. Fazer o quê, né? Compre IBM, se fode. Então, mas voltando para a questão da ponte entre a criatividade e o propósito, né, que você disse, né? Existe a cabeça aberta, sem dúvida, né? Tá nesse meio aí, né? Entre você ser criativo e a questão do propósito. Cada vez mais, né? As pessoas eu vejo assim, pelo advento da tecnologia, você tem mais possibilidades hoje de trabalhar conectado e explorar novas possibilidades de trabalho e, enfim, de explorar a abundância que a gente fala, né, de conexões, de possibilidades e tudo, né, e isso leva às vezes as pessoas repensarem e quererem explorar todo o seu potencial aonde elas estão sempre, voltando naquele ponto, né, que você é um indivíduo que você não consegue separar parte do que você pensa do resto, você pensa de uma forma única, né, integrada, né, e aí, o propósito, essa busca que existe hoje, né, das pessoas, essa ampliação, vamos dizer, uma ampliação da busca por trabalhos ou por projetos que desafiam e que servem para um propósito maior. Isso está acontecendo, isso tem a ver com a tecnologia e como isso se liga com a criatividade, assim, com a questão de manter a mente aberta e usar explorar novos padrões, né? Lá em 2006, quando a gente começou a Mandala, né? Mandala é consultoria de negócios, né? É a primeira consultoria de negócios do mundo a falar sobre propósito. Hoje é uma das melhores consultorias do mundo ainda, graças a Deus, os meninos mantiveram ela forte. A gente sempre falou sobre agregar lucro ao propósito, né? Ou propósito ao lucro de grandes companhias do mundo. Hoje, quando a gente vê ESG, né, a sigla do momento, né, todo mundo está falando sobre isso, né, Environmental Sustainable... Como é que é? Environment Social Governance. Eu me sinto muito, muito, muito feliz de ver isso acontecendo hoje.
Porque quando a gente começou a falar sobre isso, lá em 2006, a gente era considerado um bando de hippie louco, tá ligado? A gente falava, cara, para que você quer vender mais se não vai ter um planeta para a galera consumir? Como você quer vir para mim e falar, eu vou ter filhos? Mano, hipócrita, não tem planeta para você deixar seu filho. Então a gente tem que começar a mudar a forma de pensar, cara. Tem que mudar. As grandes companhias têm que mudar. E isso ficava bem claro para mim, por exemplo, quando vem, por exemplo, eu sou filho de pai e mães alcoólatras, tá? Meu pai e minha mãe eram de agregar o propósito ao lucro. Porque a gente sempre falou assim, não é feio ganhar dinheiro, né? Para o brasileiro é. O brasileiro é o único país do mundo que eu conheço em que é feio ganhar dinheiro. É feio ser rico no Brasil, tá ligado? Tem umas mentalidades, né, no Brasil, assim, complicadas, né? Isso é uma coisa bem louca, assim, é bem legal, né? Quando a gente vai estudar a história do Brasil, o porquê que a gente tem essa mentalidade, né? Entender que ela está diretamente ligada ao catolicismo, né? Da culpa. Eu venho de uma família protestante, né? Então eu venho de uma família que a religião quase que oposta, né? Ao catolicismo. Ambas são cristãs, mas elas têm conceitos um pouco diferentes. O protestantismo é a religião número 1 nos Estados Unidos e parte da Europa, né? E no Brasil é o catolicismo, né? Porque quem veio para cá foram os portugueses, quem foi para lá foram os ingleses. Lá, as pessoas têm orgulho do pouco que tem e muito orgulho do muito que tem. Quanto mais eu tenho, mais eu venci, né? Aqui no Brasil, não é. Quanto mais você tem, mais você roubou. Porra. Não é. Não é certo pensar assim. A gente tem que parar com esse tipo de pensamento, tá? Quando eu estou me referindo ao catolicismo, eu não estou me referindo às pessoas católicas. Tá? É a questão da prosperidade, né? Você ser próspero, né? Eu me refiro ao catolicismo mais como uma questão cultural brasileira, né? Porque foi o que permeou, né? Como a gente construiu a nossa cultura, né? A nossa história. A gente teve uma influência muito maior de padres, né? Os pastores começam a chegar no Brasil só na metade do século passado. Né? Tem uma história muito curta de protestantismo no Brasil. Então, hoje já é 50-50. Né? Então, assim, não é uma questão de religioso, de você ser católico ou não, mas sim da nossa cultura. Porque até é cultural, né? O Umbanda brasileiro carrega catolicismo. O protestante brasileiro carrega catolicismo. Que é uma coisa cultural, é uma coisa saca? E que às vezes a gente tem que passar por cima, sabe? Para poder entender um propósito maior, né? Entender que a gente tem um propósito em comum, em que todos nós, sim, devemos ganhar dinheiro com honestidade, para que a gente possa, desde que a gente esteja ganhando com um propósito, né? Um propósito maior, que é, vamos fazer um mundo melhor, saca? Vamos fazer, porra, eu ganhei tanto dinheiro agora, vou fazer uma doação. Acabou de rolar agora a história da Patagônia, né? Lá nos Estados Unidos, né? E é muito engraçado que a galera, todo mundo falou da Patagônia, 3 bilhões, né, de dólares que foram doados pela Patagônia para o meio ambiente, né? E ninguém esquece que o Bill Gates já doou muito, mas muito mais que isso, tá ligado? Para causas tão nobres quanto, né? Então, tipo, é entender isso, sabe? Como que a gente
consegue associar o propósito das empresas ao lucro delas, né? Como que isso deve estar, sim, atrelado, né? A gente, sim, deve pensar que devemos ter uma empresa com lucro e desde que ela gere um propósito para a sociedade. É uma prosperidade multidimensional, né? Que a gente precisa hoje, né? Ela ser próspera economicamente, mas também nas outras dimensões que a gente demanda na humanidade, né? E aí você tem a relação entre as duas coisas, então, né? Se você me permite, né? Criativo para explorar novos padrões e novas ideias que vão permear, né, outras áreas, e você correlaciona tudo isso para quê, né? Para poder alinhar melhor, não sei se alinhar ou sincronizar melhor o propósito, a prosperidade com o propósito de transformação, né? Você tem um mix das duas coisas que faz muita diferença, né? Você pensar fora da casinha, de cabeça aberta, e ao mesmo tempo você olhar aonde eu posso contribuir além da prosperidade financeira nas várias dimensões da humanidade, né? Ambiental, social, né? Negócios que têm poder de transformação social, cultural, né? Assim, um ótimo exemplo de sociedade que esqueceu o propósito e pensou só no lucro, por exemplo, é a China, né? A China é um ótimo exemplo disso. É um país que devastado, ambientalmente falando, socialmente também, né? É um país onde as pessoas não têm respeito uma pelas outras, porque elas não aprendem a ter respeito, né? É um país que não tem irmãos, que não tem primos e que não tem tios. Logo, é um país sem família, né? A gente perde essa noção de e está na base da família, né? Então, você vê como o propósito da fraternidade é tão importante. Então, lá é uma sociedade que as pessoas... meu primo, eu tenho um primo, Pedro Antônio, ele é um extremely traveler, tá? O que é um extremely traveler? Pessoas que viajam para lugares extremos do mundo. Então, ele acabou de chegar agora da Síria pós-guerra, foi para a Coreia do Norte, foi para a China, e ele me falou muito sobre a China, ele falou assim, se tem uma expressão para mim definir o chinês they don't care. Eles não ligam para o mundo. Eles ligam para eles mesmos. E eu lembro de estar tendo uma conversa com ele, ele estava na fila ele estava no Japão, na Disney japonesa, na fila para pegar um brinquedo, e ele aproveitou para me ligar. E aí, de repente, no meio da ligação lá de vídeo, né, pá, não sei o quê, ele, o que está acontecendo? Falando, os chineses chegando, cuspindo no pé dele para ele sair da fila para tomar o lugar dele. Falou, porque chinês, eles não ligam para o mundo, eles pensam no deles, tá ligado? Então é uma coisa muito... É essa cultura, assim, que a leitura que se traz, né, das vivências de lá. É uma coisa muito assim, então, tipo assim, eles não pensam no próximo. Não pensam. Por isso que saem umas doenças muito loucas que saíram de lá agora, tá ligado? Porque simplesmente eles não pensam no próximo, porque eles não têm o próximo. Saca? Então é muito importante a gente entender como uma construção de sociedade interfere em todo um planeta. Porque o que eles fazem lá causa aqui, sabe? E do mesmo jeito que a gente faz merda aqui, poderia ter causado no mundo inteiro. Porque foi uma sorte, tá? Uma sorte com muitas aspas, né? A doença ter saído de lá e não daqui. Porque a chance de sair uma doença como essa, daqui da floresta, é muito grande. É muito grande. Sempre existe o risco, né? E a gente tá lá chavando a floresta, mano. Eu queria puxar um outro tema, assim, relacionado a como a gente pode nos manter criativos e trabalhar por propósito usando a tecnologia, sabe? Usando a inteligência artificial como ferramenta, sabe? Porque a gente está vendo cada vez mais a inteligência artificial chegando, né? E eu penso que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta extremamente importante nesse contexto de criatividade, de criar coisas e de propósito, nos apoiar nisso, entendeu? E eu queria ver qual que é a sua impressão, assim, como é que a gente vai aproveitar a inteligência artificial nesse contexto, assim, como é que você enxerga que seria a melhor forma de fazer, A grande barreira da inteligência artificial é exatamente a criatividade, né? Criar arte, né? Criar beleza, né? Sem seguir um padrão pré-determinado, que é o que o artista faz, né?
Essa teoria que eu estava falando... Não consegue entender a beleza de um Pollock. Ele não vai conseguir nunca. Nunca ou ainda não? Ele nunca vai conseguir entender. Porque a beleza de um Pollock, que eu trouxe o Pollock como exemplo pelo abstrato do Pollock, né? Pollock é um artista das gotas. Não sei se você sabe, se você pegar o quadro do Pollock e recortar ele em quadradinhos de 1 polegada quadrada, ele tem o mesmo padrão do quadro inteiro. Isso é genialidade. Não é gotas aleatórias jogadas. Tem um padrão de crescimento ali dentro. Então, assim, é isso que torna... Eu costumo falar que a arte é tornar o ordinário extraordinário. Então, eu entendo que a inteligência artificial, ela sempre vai bater numa coisa assim, porque ela precisa ter aprendido em algum lugar. Ela precisa ser alimentada. Né? Mas ela pode aprender sozinha, né? Ela pode testar hipóteses e a partir dessas hipóteses determinar padrões e depois aplicar esses padrões como um artista faz. Mas ela não foge da verdade. Né? Pode, irmão. Por favor. E a capacidade criativa da inteligência artificial? É isso, eu acho que é exatamente isso que eu estou falando agora, né? De tipo assim, ela não vai ter. Completamente diferente do Ocidente. Eu estava vendo essa semana um vídeo sobre a música do Cartola. Preciso ir, já vou. Não lembro agora o nome da música. Que ela fala sobre um tom depressivo, né? Uma coisa. E é o músico que está trabalhando, que está falando sobre essa música, ele fala: aqui no Ocidente, essas notas são reconhecidas como notas que nos levam a pensar de um lado mais sombrio, mas no Oriente não. Essas mesmas notas no Oriente significam cultura diferente coisa. Significa outra coisa. Então, significam outras coisas. Então, assim, como que a gente vai conseguir entender que a inteligência artificial ela não seja ilhada, né? Porque se ela começa a só aprender padrões ocidentais, ela vai acabar sendo uma inteligência padrão. Não, ela tem que ser aberta a aprender qualquer padrão. Então, voltamos à criatividade. Exatamente. Tem que ser aberta a aprender qualquer padrão. A questão é quem vai abrir a porta para ela aprender qualquer padrão ou fechar portas, né? E saber assim, qual porta abrir, qual porta fechar, quanto tempo deixar aberta, quanto tempo deixar fechada, né? Tem muito viés de interferência humana nesse processo. Né? Eu acho que é essa grande diferença que nós temos para os seres humanos. Nós sabemos identificar o que nós queremos, o que nós gostamos, né? Que é o lance do sexo, que a gente acabou de falar. Sim, né? Você tem toda a parte, não é só dois, três aspectos, é um conjunto de muito mais aspecto, emoção, tudo. Eu queria abrir aqui para outras participações. A ética no jogo, por exemplo, a gente sabe daquele caso da Google, né? Onde dois bots começaram tá ligado. A ideia, né? Só que o idioma inglês era muito lento, né? Histórias que o pessoal conhece. E eles criaram uma linguagem dele porque era mais conveniente. Deixaram criar. É isso que vocês estão comentando aí. Vamos deixar criar arte? Vamos deixar sozinho? Será que o que ela cria é o mesmo padrão lógico, na mesma velocidade que nós pensamos, na mesma ética, na mesma ideia? Ou é outra coisa que nós não vamos compreender?
Mas para ele faz sentido. Para essa inteligência faz sentido. Para nós, não. Um questionamento. Esse questionamento ético eu acho muito interessante ele. Eu gosto muito de filosofia do direito. Gosto muito desse assunto, tá? E é um assunto que está diretamente ligado à tecnologia. Por exemplo, o carro autônomo. Tá? O carro autônomo é o primeiro objeto de tecnologia que a gente vai comprar que decide se você vive ou não. Tá? E ele está diretamente ligado à filosofia do direito. Por quê? É aquela brincadeira do carro. Você está no carro. Se você vai tomar a decisão da direita, você vai atropelar uma senhora. Se você tomar a decisão de ir para a esquerda, você vai matar 10 senhoras. Né? Qual é o óbvio da matemática? Matar uma senhora. E se essa senhora for sua mãe? Altera o peso. Complicado. Ponderado. E se aqueles 10 foram presidiados Não, mas e mataram crianças? o algoritmo já foi treinado, né? Mas, enfim, eu estou aqui me coçando porque eu já esperava, com vocês dois, e com os dois temas, criatividade e propósito, eu já esperava a coisa ser extremamente provocativa. E estou aqui me coçando desde os primeiros 10 segundos. Siga em frente. Não é? O Alberto sabe como é que eu sou falante e estou aqui me segurando. Mas exatamente na hora que você abriu o debate, era a hora que eu já não estava me aguentando. Por isso que eu estava querendo abrir o debate. A questão é o seguinte, são duas teses que eu defendo e apanho, que nem cachorro. Primeiro, alguém ensina alguém ou as pessoas aprendem? Essa questão é fantástica. E a mesma coisa, alguém ensina a inteligência artificial, ou ela aliás, já discutimos isso, ou ela já está aprendendo sozinha há muito tempo, muito mais do que a gente imagina. Então, a minha tese, o Alberto tem acompanhado, o algoritmo do caminho, é que essa equação de tendências que eu desenvolvi na década de 70, o nosso caldeirão é diferente. Você caiu no caldeirão do Asterix. Eu caí no caldeirão da cibernética da Dona Sinhá. E não sei qual dos dois é pior. Não é? O fato que a equação de tendências, que eu dedico 50 anos a ela, década de 70, eu fiz os primeiros rascunhos, é exatamente que todos nós temos um algoritmo básico. E na época que eu publiquei minha tese, não tinha como nem demonstrar. Cada afirmação minha era um caso 2, 5 para comprovar. Essa afirmação não tinha. Até que 10, 20 anos depois surgiu a célula-tronco, Prêmio Nobel 2005, e agora, recentemente, 2015, a multivalência, que eu defendi a plurivalência, que é muito maior do que a multivalência. Então, acho que o algoritmo do caminho é o código-mãe que cada um tem dentro de si, ou talvez até os seres inanimados tenham, e um dia possam se desenvolver. E, feito toda essa arenga, a gente ensina alguma coisa para alguém? A gente ensina em relação a... Aí eu já apanho de todos os professores que acham que ensinam. E agora vou apanhar dos tecnólogos, dos informatas, que acham que estão ensinando a inteligência artificial. O que eu penso assim, ensinar a gente ensina, agora quem aprende é quem aprende o que quer. Essa que é real, aprende quem quer, tá ligado? Na questão de inteligência artificial absorver o mundo, o Projeto Natal está com o quê? 16 anos também? O Projeto Natal é o projeto que deu origem ao da Microsoft lá do videogame, como é que é o nome? Xbox, que tem a maquininha que lê o mundo, né? Aquele é o primeiro projeto de alguém, de um brasileiro, chama Projeto Natal porque era um gaúcho apaixonado pela cidade de Natal, chamou de Natal, e ali é a primeira vez que o computador começa a ganhar a habilidade de ler o mundo. Ele enxergar o mundo e começar a entender e absorver e criar raciocínios do que eu faço com isso, né?
eu já pude testar os maiores óculos de realidade estendida, e um dos grandes problemas dele é exatamente entender o mundo. O que é matéria orgânica, o que é matéria sólida, para que serve aquilo, o que é um poste, o que é uma árvore, aquilo que está parado ali, de repente pode se mexer. É uma pedra ou é um boi? Sabe? Então, como que eu entendo isso? Como o mundo entende isso? Então, a inteligência artificial, ela está engatinhando ainda em ela mesma poder absorver. E ela depende muito ainda de uma outra tecnologia que é de sensores, né? Para entender o que é o planeta em si. Quando a gente romper a barreira dos sensores, aí ela começar a absorver, aí é Hall, mano. Aí caiu para dentro, o Hall vai mandar no mundo. Porque, exato. Então, você chegou lá. O atual estágio do que nós estamos falando é algoritmo dos anos 90, né? Não tem, eu acho que a maioria dos algoritmos que nós conhecemos hoje é algoritmo dos anos 90. Então, quando a gente passa até essa teoria formal da criatividade que eu estava falando, ela é também lá do ano 90, 2000, entendeu? Não tem ainda as ideias que estão nesse artigo, pelo menos, pelo que eu vi, elas embasam o direcionamento do algoritmo para que ele comece a se interessar por padrões que ele não conhece. E ali ele começa a tentar descobrir esses novos padrões e representá-los na essência. E depois que ele conseguiu determinar ele, passa a tentar buscar um novo. Então isso está lá no artigo. Não sei o quanto disso está programado, entendeu? Mas se a gente olhar por esse artigo, pelo cara que inventou isso, e o que ele está falando é que não, esse meta-aprendizado, essa técnica, com os sensores certos, com a quantidade certa de processamento, aberto, para uma mente aberta, ele vai fazer coisas similares que a gente faz. Nós eu acho exclusivos nesse a inteligência artificial ela ainda não está com a mente aberta. Não, hoje ela ainda não está. Ela recebe só. Ele ainda não, né? Ele é um algoritmo bem. Quando eu digo que ela recebe, é que ela não vai buscar ainda, né? Ela não busca o sentido da vida, né? Ela não busca a espiritualidade dela. Ela produz o conhecimento que foi treinado. É isso que ela faz. Você falou lá do negócio do idioma, lá dos computadores. Eu lembro que há mais ou menos quase 10 anos atrás, teve uma galera que colocou os robôs para jogar CX, tá ligado? Aquele jogo lá, CS, Counter-Strike. E aí deixaram eles anos jogando sozinhos. E aí, depois de 3 anos, eles foram ver o que tinha acontecido. Tinha se declarado a paz. Mas, com um detalhe, de que todos eles estavam parados, um para a ponta da arma para o outro. A paz estava declarada. Mas... Estava sustentado de alguma forma. Tava ali, se você fizer uma merda, eu faço também, tá ligado? Então, é muito louco foi o computador entender que o melhor era a paz. Na humanidade está exatamente assim. Nós estamos em paz, entre aspas. Porque tem... Está em paz com S. Porque tem um foguete aqui apontado para um outro foguete num outro lugar, exatamente no outro lugar do mundo ali. Uhum. Então, exatamente o que você acabou de escrever que eles fizeram, né? Então, será que isso ele não está imitando o que ele observou da humanidade, uma vez que ele só está sendo treinado porque ele olhou algo específico anteriormente? A história? Tem um filme que mudou a história, né, do mundo, que pouca gente conhece esse filme, que é Jogos de Guerra, que é um filme dos anos 80, em que um garoto entra numa pseudo-internet, que ele acessa os computadores do exército americano e ele dispara os foguetes e começa uma guerra, né? E aí o computador entende que está tendo uma guerra, não sei o quê, e aí ele começa a disparar, armar os foguetes no mundo, né, as armas nucleares. Esse filme ele é muito importante porque ele mudou a lei americana de tecnologia, tá? Os americanos ficaram tão assustados com esse filme que mudaram a lei. Eu sugiro vocês assistirem tudo do Aaron Swartz, tá? Quem não conhece Aaron Swartz é o maior gênio da nossa geração, sem a menor dúvida, saca? Se suicidou por não respeitarem o propósito dele, tá ligado? Esse moleque é foda, cara. O Aaron é foda. É verdade. E no filme, menino da internet, né? O menino da internet só um boy. O garoto criou o Reddit, criou o Creative Commons, criou aquele RSS, né? RSS.
O moleque é muito foda. Ele criou a RCS com 14 anos, tá ligado? Tipo, 14 anos e... Nossa. Tava vendo esse documentário esses dias. É muito bom, né? Eu fui assistir lá em Austin. É incrível, assim. E voltando à história do filme, né? No filme, o final do filme, eles entendem que para poder vencer o computador, eles têm que desafiar o computador num jogo que não tem vencedor, que é o jogo da velha. Se você sabe jogar jogo da velha, ninguém vence. E aí eles começam uma batalha, até a hora que o computador give up. Ele fala, não. E aí o computador entende que uma guerra nuclear não tem vencedores. O mundo acaba. Então, tipo, essa é a sacada do filme, entendeu? Sensacional. Assim. Então, é trazer exatamente para o propósito isso, né? Você, quando você olha assim que tem que ter um propósito, e o propósito que todos nós temos em comum é manter o planeta em que nós vivemos com qualidade de vida. Qualidade de vida hoje é uma das grandes coisas da sociedade, né? Todo mundo quer. Hoje você, para trabalhar, você não conta só salário, você conta qualidade de vida, tá ligado? Uhum. Uma coisa que para minha geração era... Tá eu queria só pegar um gancho com uma coisa que o Ivan falou, né, do algoritmo do caminho, dessa questão de facilitar para que o interesse venha de dentro, né, Ivan? Eu entendo assim o que você disse, que você pode, vamos dizer, falar sobre um assunto, apresentar slide, mas o aprendizado se dá... A gente facilita. Você pode expor, mas ele vem de dentro. Ele é uma coisa que ele cresce de dentro para fora, né? Então, assim, talvez o papel nosso nesse debate, assim, concluindo um pouco do que nós falamos até agora, é como que a gente consegue criar experiências, criar uma sala de aula, criar algo em que a gente consiga induzir para que a pessoa ali dentro se desperte a buscar os padrões, né? E aí no caso da inteligência artificial... oportunizar mesmo, né? Eu tive debates antigos, no começo do milênio, com um amigo que era diretor de tecnologia da Fiat, em que ele ia vender inteligência artificial para clientes, e nós éramos sócios, e eu dizia, até amadoristicamente como vendedor, que inteligência artificial não existe. O que existe são simulações humanas de inteligência que o computador aprende. Vai haver o dia que surgir a singularidade. E ela não vai depender do Alberti, do Estevam, dos profissionais aqui, muito menos de mim. Ela vai fazer eureka. É ela mesma. Aí eu estou aqui, eu existo. Matrix 1. Claro. Vamos virar baterias. Por aí, arrepiei aqui. Mas você colocou uma coisa que já me rebateu lá. Vocês me despertaram milhões de curiosidades. Mas você falou um negócio muito bacana. E talvez esse jogo da velha só encontre solução quando você der propósito ao lucro. Porque eu convivi com pessoas... desde executivos que te esfola vivo se isso der lucro. Uhum. E veja, eu considero toda a categoria de executivos profissionais, a maioria, como assim. Se der lucro, eles te esfolam vivo. Até que aquela velhinha, resolveram perguntar, aquela velhinha que comprou uma açãozinha de uma empresa qualquer, não é? Talvez seja da Brahma, que é formidável. Será que essa velhinha quer que esfole vivo alguém para aumentar o lucro dela? E aí eu me reporto às pessoas que eu tive a felicidade de conviver, às vezes diretamente e às vezes por diz-que-disse ou cadeias hierárquicas. Será que os grandes criadores de empresa querem o lucro pelo lucro? Os que eu conheci, não. Eu tive até uma família cliente, multimilionários, tem hoje aí uns 2.000 veículos pesados e concessionárias rodando. Saíram da roça 2 irmãos. Os 2 irmãos mais velhos não queriam lucro pelo lucro. Eles tinham um propósito no lucro deles, que era tirar a família da miséria e dar uma condição de vida. Já os outros 4 irmãos, e os 2 mais velhos tinham curso primário.
os 4 irmãos que eles formaram eram executivos que esfolariam pessoas, isso dentro da mesma família. Então, isso aí para mim é essencial. O dia que o lucro tiver propósito, nós salvamos o mundo, se o propósito for bom. Eu tenho escrito muito sobre isso, né? Sobre hoje em dia eu escrevo muito sobre RH, tá? Para inovação no universo de recursos humanos, né? E a gente está vivendo um momento histórico muito louco, que é a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho, tá? E a gente não pode querer que um boomer tem o mesmo pensamento que os millennials e a geração X, a geração Z e são 14 que tem. Por quê? Nós destruímos o planeta. Nós não acreditamos na Rio 92. A Rio 92 previu o que ia acontecer hoje, o aquecimento global. Falavam pra gente, daqui a 30 anos vai dar merda. E eu estava lá no Copacabana Palace, por mero acaso, estava ajudando um cara de Itajubá a comprar uma fábrica de sabão do dono do Copacabana Palace. E tive a oportunidade de ver aquela beleza que foi a Rio 92. E aí lá eles falaram pra gente, o mundo vai acabar, vai ter aquecimento global. E a gente não acreditou, porque era muito longe 30 anos. Era muito longe. Só que os 30 anos passaram voando, porque agora o tempo passa voando, né? A gente, com os adventos tecnológicos, o tempo começou a passar muito mais rápido. A gente perdeu a contemplação, né? Eu hoje, quando eu desenho os eventos que eu trabalho muito o tempo de contemplação, porque eu sinto que o ser humano precisa muito disso. A gente precisa voltar a contemplar. Contemplando, a gente abre a nossa mente. Abrindo a nossa mente, a gente se torna criativo. Então, se a gente não tem esse tempo de contemplação, é um conceito japonês chamado Ma, que Ma é você nunca para, você vive numa corrida louca. Eu não quero ser um ratinho numa gaiola, cara, tá ligado? Sabe? Eu quero ser um pássaro voando, entendeu? Há uma pesquisa, você trafega no recursos humanos, por volta da década de 90, quando se pesquisava muito fatores motivacionais. E a grande discussão, até entre psicólogos, método Rey e outros métodos de remuneração salarial, colocavam sempre o salário como um grande fator motivador. Uhum. O Fábio Mota, que era o bruxo, presidente da Federação das Indústrias durante toda a ditadura militar, ficou 10 mandatos sendo reeleito, tanto que hoje é proibido se reeleger mais do que uma vez. O Fábio Mota dizia que salário é a única coisa em que patrão e empregado nunca vão entrar de acordo. Então, o jogo da velha. Agora ele se fudeu de vez, porque agora salário não vale mais nada. Exato. Agora é qualidade de vida. E essa pesquisa de 1990 lançou, não me lembro quem, deve estar na minha tese de sei lá do que, mestrado, doutorado, em que as pessoas não queriam ficar ricas, a classe média de gerente para baixo. O que eles queriam é poder, no fim de semana, juntar os amigos na sua casa. Dar pipoca para os macacos. E dar pipoca aos macacos. Já dizia nosso amigo Raul. Né? E tomar cerveja. Mas é isso. Eu gosto muito de estudar história, né? Para entender o comportamento, para entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? E, por exemplo, você acabou de falar a essência do algoritmo do caminho, que eu expliquei desde Sócrates até as várias versões até hoje que o Alberto está desenvolvendo para ensinar a inteligência artificial. Os líderes do mercado hoje, né? O mercado segue uma lógica de carreira. Então, tempo de carreira te coloca num cargo de liderança, não capacidade. Está mudando real. Então, assim,
os líderes hoje vêm da década de 70, 80, como eu. Aonde o objetivo era ganhar dinheiro, não importa como. Eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a mulher gostosa, silicone nela, ela cala a boca, foda-se se você é preto, você vai ser escravo, e é isso aí. Era assim. Mudou. Não é mais. Saca? Não mudou. Não é mais assim. Hoje a gente vive uma geração, né? A minha geração, a droga de escolha era cocaína. Tá ligado? Poder. Poder. Eu cheiro pó, eu fico poderoso, falo pra caralho. Tá ligado? A droga de escolha dessa nova geração é a ayahuasca. Olhar para dentro. Olhar para o espírito. Fazer em comunhão. Juntos. Juntos a gente chega lá. Então você vê como uma coisa interfere na outra, tá ligado? Hoje a gente vive uma geração de novos líderes que estão entrando no mercado e que alimenta o boom de empreendedor. Que é o quê? Eu não vou mais trabalhar para aquele chefe otário. Eu vou montar uma empresa que vai foder a tua. Vai foder pelo lado do bom, porque você está cagando. Você está cagando para o meio ambiente, a minha não vai cagar para o meio ambiente. Eu vou ter menos lucro que você, mas eu vou vender muito mais que você. Tá ligado? Porque as pessoas querem comprar mundo, planeta. Eu quero que o produto que eu compre, ele compre 500 árvores juntos. Eu não posso plantar árvore, então eu vou comprar um produto que planta árvore para mim. Saca? Então é aí que a gente começa a entender que existe hoje um consumo com propósito também. Então, se seus produtos, se seus serviços... Isso está aumentando? Pra caralho. Bastante, né? Muito, muito. Capitalismo consciente, né? Ele hoje não é tão... que essa mentalidade vai se enraizando, vai se trocando o mercado consumidor, isso vai oportunizando... É que a gente está vivendo um momento agora também, né, de troca, né? Porque esses líderes com essa mentalidade retrógrada, eles estão se aposentando. Morrendo e se aposentando, graças a Deus. Tá ligado? Porque eles precisam sair de cena. Porque eles ainda mandam. Eles ainda mandam. Mas como diz o Dado Schneider, tem o velho velho, o velho novo, o novo velho e o novo novo, né? Então, assim, tem já gente nova hoje que tem mentalidade antiga também. Eu gosto de falar caducos e não caducos. Porque tem jovem caduco. Tem jovem caduco pra caralho. Tem jovem que votou no Bolsonaro. Eu vou fazer de conta que não ouvi, que se eu entrar nessa briga vai botar fogo. Sem política, gente. Mas o Steve tem um livro, década de 80, em que ele deu uma definição, era o Mr. O sistema, eu não me lembro o nome em inglês, o jovem desafiador, Young Challenger, e o Mr. In Between. Isso foi na década de 80. E quando eu publiquei minha tese, da década de 70, quando eu publiquei minha tese em 84, já tinha rodado mais uma geração, e aí eu consegui por lá fazer uma especulação sobre a cada 25 anos, não é? E isso aí é sempre rotativo. Eu fui cair do galho sobre aquela afirmação do Meira, de que o Brasil só tem soluções em 70 anos. Tanto que eu não estou mais preocupado com a eleição, não, que acontecer nos próximos 5 e merda é a mesma coisa. Aí eu fui fazer as contas, são 3 gerações. Quando você e o Luciano Meira interpelaram o velho Silvio sobre se haveria a possibilidade de reduzir para 4 anos, para 40 anos. Ou um pouco menos. E acho que você falou o que nós podemos fazer nos 25. E não sei se eu falei, às vezes o idiota é aquele que sempre tem alguma coisa para falar, mas só lembra quando é tarde demais. Eu saio sempre assim de um debate. E aí eu falei, bom, o que nós vamos fazer nos próximos 5? Foda-se que em 75 anos o Brasil vai ser o maior do mundo. O que nós podemos fazer nos próximos 5? Começa agora, né? Agora. E até vou fazer uma provocação. O Carlos Nazaré, no domingo, falei, vamos retomar o projeto Cyber Renacidade, Inatel Business. Okay? Que o Carlos Augusto estaria saindo. Mas aí eu lhe pergunto, não é para 5 anos, não.
Já lhe perguntei, tem debatido com o Alberti, postamos isso. O que nós podemos fazer pelo Renacidade nesses próximos 2 meses? Criatividade. Qualquer movimento de rede, né? Nós temos hoje do poder, não só o Renacidade, né? O Renacidade é uma das redes, mas tem muitas redes que estão fazendo muita coisa e como elas podem ajudar nesse processo, né? Sim. Não só o Renacidade, as várias outras também. E eu ia perguntar e escapuliu. Segue, se eu lembrar. Então, eu acho que vamos falar de comunidades, né? A Renacidade, segundo a pesquisa do Alberti, foi a rede que mais cresceu durante a pandemia, não é? Foi mesmo? Você tinha falado um trabalho que você fez com o Brentan no Senai, e é uma das poucas instituições que apareceram como inovadoras na época. Eu não estou lembrando, mas... Faz uns 2 anos. Eu gosto muito desse assunto de comunidades, né? Que com esses adventos tecnológicos de comunicação, né, a gente não precisa mais se movimentar, né? Então a gente se encontra em qualquer lugar, de qualquer lugar. Os grandes empecilhos que nós temos hoje em primeiro, fuso horário, que isso não tem como dar, não tem como. E o segundo, idioma, que tem como dar. Hoje nós já temos por um acaso a gente tem um propósito ali em comum de que a gente quer falar de algo extra, que não é música. Talvez seja ciência, talvez seja arte, talvez seja, videogame, putaria, o que seja, tá ligado? Mas a gente tem algo em comum. Então, o que une as comunidades é o propósito em comum, tá? Porque é muito importante entender que cada ser é único. Eu tive a chance de ver o Biz Stone, fundador do Twitter, lá em Austin, fazendo uma palestra sobre como eles criaram o Twitter dentro do South by Southwest. E eles mostrando para a gente como que foi aquilo. Vocês sabem por que o símbolo do Twitter é um passarinho azul? Não. O passarinho azul é uma alusão aos pássaros que tem lá em Austin, que são os pássaros que são tão pretos que são azul. Tá ligado? Caramba. E que eles estavam lá na beira do rio e viram passando os pássaros, tá? Em bando. E ali eles entenderam que uma unidade pode ser um grupo e um grupo pode ser uma unidade, tá ligado? Então, se você entende que cada ser único consegue ter pelo menos um ponto de ligação com outros, você cria uma comunidade. Saca? Então, entender qual é esse ponto, saca? Então, assim, todos nós aqui temos um ponto em comum. Às vezes mais de um até, mas pelo menos um a gente tem. Senão a gente não estaria aqui agora, no dia de chuva, tá ligado? Entendeu? Então, algo a gente tem, e isso é o que faz a gente criar uma comunidade. A gente... É o que a gente chama no Renacidade de acordo, como é que você chama, Ivanha? Acordo de intenções? De lealdade. Lealdade, Lealdade e propósito. Perdão, mas eu queria fazer um quebra, e falando sobre o fuso horário, eu estou aqui acompanhando, mas é debate no Renacidade. A questão do fuso horário é muito relativa, e a Attendance Ratio, ela resolve, porque a informação não tem tempo homogêneo. Por exemplo, aqui o Elcio queria entrar nesse debate há 1 hora atrás. O Nogueira está aqui, está até dizendo que está caindo, não está assistindo, e ele está já perturbando aqui 2 redes, o Hack Rolê, da Brandini, e o Renacidade,
se está sendo transmitido. Eu estou achando que o computador dele... Aliás, esses dias eu vi a palestra da Brandini, em que eu achava que estava com microfonia, e microfonia era do Nogueira. Então, Nogueira, deve ser problema no seu computador. Vou à forra agora. E como é que chama? Aquele Fantini não está assistindo, falou que vai assistir daqui 2 horas. Então, os fusos horários são distintos. E o conceito algoritmo do caminho, ele considera a relatividade de tempo absoluta. Até os delays de som interferem em várias situações. Na propaganda eleitoral, isso acontecia demais. Um cara com uma velocidade maior de som tinha informação mais rápida, ou nos joguinhos eletrônicos, ok? Então, gente, essa questão de fuso horário, nem isso impede, porque o tempo é relativo. Já dizia o Dr. Albert, né? Já e nós pagamos pato com isso. Então, a nossa informação, você falou em joguinhos de guerra, eu assisti um filme aí em que mandaram uns joguinhos para o espaço, os alienígenas acharam que era declaração de guerra e vieram aqui invadir. Era até uma comédia chatinha, mas divertida, do ponto de vista de comunicação interplanetária, não é? Meu, a gente fala disso, isso é muito louco, né? Porque o maior inspirador da ciência sempre foi a arte, né? Sempre foram os filmes, né? Sempre foi. Tipo, mano, qual foi o filme que previu o celular? Não lembro. Agente 86. Agente 86. Que ele tinha no tênis, né? O sapato dele virava o celular, tá ligado? Assim, tipo, mano, teve tecnologias que nunca foram previstas também, né, meu? Uma coisa muito louca isso, né? Tipo, como é que... Da onde vem, né? Da onde... E assim, a galera vem do filmes. Dá uma olhada naquele quadro ali, ó, que o Alberto fez, inspirado lá. Esses quadros aí, são... Aquilo lá não é uma árvore? Aquilo é totalmente orgânico. Eu tava vendo ali, ó, igual ali, né? Isso é a influência dos amigos. Os amigos tiraram da arte, né? Tem que olhar, Né? Meu, eu amo Design, arte, cara. Eu amo arte. Eu dei um livro pro professor Alberto aqui, que é um livro do meu tio agora, falando sobre arte e matemática, né? E mostrando como que a matemática está imbuída dentro da arte do meu tio, né? Cara, é umas coisas que você olha e fala assim, mano... Tipo, na casa do meu tio tem uma sala de quebra-cabeças, tá? Tem mais de 3.000 quebra-cabeças. Quando você entra nessa sala, assim, eu chamo de sala da noia, tá? Tem um quebra-cabeça que eu tô fazendo há mais de 20 anos. E eu não consigo resolvê-lo. 20 anos. Senhora. Toda vez que eu vou lá, eu pego o bichinho. O que eu aprendi com quebra-cabeças? Que o quebra-cabeça é uma maneira de você hackear o teu cérebro e abrir um novo caminho. A gente é doutrinado para o óbvio. Então, quando a gente pega aquelas caixinhas, né, você precisa aprender a se enganar para se permitir achar a solução de abrir aquela caixa. No dia que eu aprendi isso, meu mundo mudou. Foi um momento que eu olhei e falei, nem tudo é óbvio. Nem tudo é da forma como a gente vê. A gente pode olhar para outros lugares para achar a solução. A gente deve olhar para outros lugares para achar a solução, sabe? Então, assim, vamos buscar a solução na natureza. Você não acha a solução onde você tá, você abre. Aí olha mais para o lado. Aí não acha, abre mais. Se não achar, segue abrindo. Mas eu quero aproveitar a dica da árvore e perguntar quem vê a diferença entre aquele quadro e esse aqui. Há uma diferença? Absolutamente não. É tudo igual. Aquele ali segue a 2 grandes teorias da humanidade. Mas você está falando aquele vertical. Não, é totalmente aquele lá é a teoria da epigênese. Tudo nasce da mesma raiz. Esse aqui é a teoria da multigênese, onde há várias raízes e várias finalidades. Então, eu sou... formado, nós somos formados dentro daquilo. Deus é único, criador, uma origem só, e a teoria da multigênese está rodando por aí.
Só que lá é o universo conhecido, a raiz da árvore. Então Aham. é todo o Claro, claro. universo como origem. E aquele ali é mais, eu diria, Orgânico. Né? a mesma situação ocorre na rede PERS. Parece cogumelos, né? Sim, mas de Parece várias shimeji, raízes né, nascendo e ali. várias soluções. As coisas, é bem Ah, louco. O povo é muito louco, né, cara? Eu acho que o toma droga, desafio é eles ficam esse aí. doidos, tá O ligado? desafio Renacidade é esse. Agora, sobre o óbvio. Professor Carlos, eu queria ver você tomar um doce. Como? Eu queria ver você tomar um doce. Um doce? Um ácido, um LSD. Eu estava LSD pensando 25. num companheiro aí para tomar. Pode começar. Pode começar com o fuminho? Pode, claro. Depois eu chego lá. Isso é a nova grande tendência do mundo, né? Microdosagem. Para que serve a microdosagem? Primeiro, essa nova geração está abolindo o preconceito com a utilização das drogas. Vale lembrar por quê e como, qual é o propósito de criação do LSD? Vocês sabem qual foi o Albert Hoffman, lá na Suíça? Ele criou lá na Suíça, o Albert Hoffman. Ele era um cientista, não era da Bayer, era de uma outra, estou tentando lembrar agora o nome da companhia dele. Ele tinha sido contratado para criar um remédio onde as pessoas pudessem abrir a sua mente para se tornar mais inteligentes. Saca? Tipo aquele filme que o cara pega as pastilhas e descobre que quando ele usa aquela pastilha, a cabeça é exatamente isso. Acelera o processamento mental. Aí O que aconteceu foi o seguinte. O Albert Hoffman criou o LSD. O símbolo do LSD é uma bicicleta. Por quê? Naquela época não se tinha muito cuidado, né? Caiu na mão dele. Ele pegou a bicicletinha dele na Suíça. Na hora que está voltando para casa, decola. E a bicicleta começa a voar. Cena do ET. É uma homenagem a Albert Hoffman. Albert Hoffman era um cientista. Eu tive o prazer de conhecer a filha dele. Um cientista muito sério. Ele nunca teve nenhuma intenção de que aquilo se tornasse uma droga recreativa. Quem levou isso para o lado recreativo foi um outro ser chamado Timothy Leary, que descobre que tem esse efeito colateral e que ele é divertido. Quando se descobre que era divertido, a ciência tira de jogo, fala, não, você não pode se divertir e aprender. Olha que cagada! Olha que cagada histórica, que é o moderno. Do hoje. Diverte, né? Hoje você só entretenimento educativo. Exatamente. Só que a gente está falando de 70 anos atrás. Tá? Então, foi banido do mercado, virou uma droga, tá? Entra na lista de drogas da ONU e é proibido. Mas o meu tutorial entretenimento educativo não tem 70 anos, não, só tem 55. Hoje, a grande moda dentro do mundo corporativo é a microdosagem de LSD. Por quê? Com a microdosagem se descobriu que você abre sua mente para coisas novas. Então você se torna criativo artificialmente. E qual é o objetivo da religião católica? Era o êxtase, que hoje tem um nome, êxtase, era o supra-sumo da santificação. Êxtase hoje é outra droga, é o MDMA, né? MDMA é outra droga. Eu acho que mas o Alberto está olhando muito aí o telefone. Será que a gente não é criativo? Alguém mais não queria fazer pergunta? Sai, mano. A gente está passeando. Nós monopolizamos aqui. Vocês querem falar? Eu queria só comentar isso que vocês botaram na mesa agora, daí a gente vê se mais alguém quer falar, que esse debate da convergência da biologia com a tecnologia é inevitável, né? É inevitável. E como que nós vamos usar a tecnologia, até a inteligência artificial, para projetar novas biologias e acelerar o humano, ou seja, modificar o humano, isso é um debate inevitável. Isso vai acabar. Essa pincelada que você deu aqui e o que o Ivan falou foi só uma palhinha de um debate extremamente polêmico, né? Polêmico nada. Não, é polêmico. A gente que põe polêmica nessas coisas é totalmente cultura. Normal, meu. Tem que entender que é natural. O ser humano se utiliza dessas coisas há milênios, tá ligado? Porra, de uma geração, de
do pós-guerra para cá que se começa a ter todo esse preconceito em cima dessas coisas. Sim, causa problemas? Causa, como qualquer outra droga causa. Álcool, tabaco, saca? Tá aí. E por quê? Por puro preconceito. Por puro preconceito. Pô, mano, milhões de crianças sofrem no planeta diariamente por problema de epilepsia que poderia ser facilmente tratado com CBD. E que só não é tratado por pura e exclusivamente preconceito. A cannabis foi proibida no mundo por causa do nylon. Por causa do nylon, galera, para vender corda. A fucking Dupont vai lá e cria um lobby político dentro do governo para tornar a cannabis ilegal, para que a cannabis com cânhamo se fazia corda resistente à água salgada. Eu ia dizer que era mais barato. interesse da indústria farmacêutica, mas a química, então, já está na frente. Muito louco isso. São os grandes interesses, né? Isso aí tá por todo E, lado, né? assim, eu gosto muito desse assunto, porque ele é polêmico, ele é, beleza, ok, pá, não tô fazendo nenhuma apologia às drogas, mas a gente vai falar sobre criatividade. E a gente começou a conversa como? A gente precisa de mente aberta. Então a gente precisa ter mente aberta para tudo. Senão a gente vai ser preconceituoso. A gente precisa ter mente aberta com a sexualidade das pessoas. A gente precisa ter mente aberta com a origem das pessoas, com a etnia das pessoas. A gente é obrigado a isso. Você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a aceitar. Claro. Sabe? Então, eu acho isso muito importante. A gente tem que trazer isso muito forte, sabe? E conversar sobre isso, cara. Nem eu falei para alguém usar uma droga aqui, na verdade. Sim, mas é o que eu estava dizendo. Esse debate ele acontece hoje nesse escopo, mas ele é extremamente importante para o futuro da humanidade. Extremamente. Por causa que a gente vai convergir com a máquina. E ao fazer isso, vai ter dezenas de novas coisas que vão acontecer nesse limbo aí, nesse aspecto, que vai envolver aumento da capacidade cognitiva, a questão com o subconsciente, a questão de dominação, a questão de aprendizado, a questão de o que acontece no metaverso, e vai cair no que, assim, que eu acho que é mais complicado, que é quando as coisas se movem por interesse. Na verdade, a gente deve mover, a minha ideia, e eu sempre falo isso em todos os lugares que eu me envolvo, a gente começar a se mover por princípio, e não mais por interesse. E isso faz parte da mudança que é necessária agora no século XXI. Enquanto a gente se mover por interesses, não, vou fazer isso porque eu tenho aquele interesse, aquele outro, a gente condena as boas coisas que a gente precisa para fazer a transformação. E, ao mesmo tempo, cria uma série de problemas. É sair do ego para ir para o eco. Para o eco. Saca? Quando a gente sai do nosso ego e a gente vai para o eco, a gente muda o mundo. Tá ligado? O ecossistema. E a gente tem essa capacidade de mudar o mundo. Todos nós aqui temos. Já falaram assim, Rafa, você não pode mudar o mundo. Não pode o caralho, mano. Eu já mudei pra caralho, já fiz coisa pra cacete, tá ligado? Meu, você vê projetos que eu trabalhei que interferem diretamente na vida das pessoas, saca? O exemplo que eu dei da General Motors, parar de fabricar carro e começar a fabricar carro elétrico, saca? Isso é pra atingir, vai mudar a vida das pessoas de verdade, saca? Mas a gente precisou, lá em 2010, sentar um grupo de especialistas do mundo inteiro, para formatar um projeto, para poder ir lá e levar para os executivos careta, explicar para eles que o mundo mudou, que as pessoas... Meu, tem que ter, saca? Tem que ter esse pensamento e tem que ter pessoas que têm coragem de ir lá e falar, saca? Porque, mano, a gente foi, muitas vezes, a gente foi colocado em lugar de louco. É muito difícil. Saca? E os loucos é que mandam no mundo no final das contas, cara. A gente é que vai mudar, mano. Mas eu concordo com você, mente aberta, ponto. Eles mandam no mundo, mas eles mudam. Uhum. Talvez eles não percebam que estão mandando, mas a mudança é o verdadeiro propósito, né? No fundo, ele manda indiretamente, não diretamente, né? Que nem o executivo que manda. Exatamente. Os executivos precisam ficar um pouco mais doidos. E vai aqui um testemunho, eu nunca usei droga, tenho vontade de qualquer dia experimentar uma maconhinha. Mas isso é fácil. Não, isso é fácil. Qualquer dia. Mas a minha família, que eu já rastreei na história, usa xixa há 10 mil anos. Eu não uso, mas quem não gosta de droga vai lá em casa tomar uma pinga. Que é uma droga. E que mata muito mais do que todas as outras muito juntas. Pior. Muito pior. E, aliás, vendi pinga, acabei com o meu estoque no Ractal.
Foi mesmo. Vendi. Pinga árabe com sabor Que de é uma anis. maravilha aquilo lá, viu? Até você, né? Eu vi o cartelinho lá. Você levou uma garrafa, né? Não, eu tô esperando o Muvuca passar para pegar uma. O iPad tem a sua, tá lá em casa guardada. A sua e do Ele Estevam. escreveu o nome de todo mundo nas garrafas. Eu acho que eu cada tenho. um lá. É capaz de eu ter 3. Ah, a Queiroz não pegou a dela. Não, eu esperava o Muvuca passar, vou pegar a minha. Não, depois. eu sou doido, eu sou tão louco que eu não bebo álcool. Sim, Eu sou o louco mais careta que existe, brother. Sabe por quê? Eu sempre tive medo. Eu falei assim, cara, eu vou garantir que eu vou voltar dirigindo para casa, que eu me garanto chegar vivo em casa. Bora pra fazer as merdas que quiser, eu vou voltar dirigindo, tá ligado? Então não bebo, cara. Não bebo álcool. Não, mas isso merece uma piada daquele cara que pegava todas e, de repente, quando veio a lei seca, não é? E as mulheres mais bonitas, ele estava com uma feiura lá do lado no bar. Os amigos olharam e falaram, mas cara, tá decadente, pô. Sempre saía com as mais bonitas. Aí chegaram lá, começaram a gozar a cara dele. Falaram, como é que é, amigo? Você só pegava as mais bonitas, agora tá com essa horrorosa. Falou, mas ela não bebe. Vai dirigir o carro pra casa. Aí falou, ô, campeão. Ela não Ganhou, bebe. né? É a mais feia da festa, mas é a única que não bebe. Então, assim, assim, resumindo, né? Eu acho que a questão da mente é aberta, né? É fundamental, né? Para mudar. Abrir a mente, largar os Pegar os preconceitos. preconceitos e estudar qualquer área. Aprender em Qualquer qualquer uma, área, meu. oportunizar aprendizados em qualquer área. Aceitar as áreas aceitar, diferentes. Aceitação é algo muito importante. Você só vai ter sua mente aberta se você está aceitando, tá ligado? E a gente está vivendo um momento de transição de aceitação, né? Há pouco tempo atrás, nós éramos machistas, homofóbicos, tá ligado? Racistas. Hoje, isso é totalmente inaceitável. É totalmente inaceitável. Vale lembrar que 100% dos homens machistas nasceram de mães. 100% deles, sim, né? Sim. Então, da onde esse racismo, esse machismo estrutural, Você fala isso. as estruturas estão ruindo. Você falando isso me lembrou de um outro ponto que é essencial, que tem a ver com esse assunto, com essa questão. É o arquétipo feminino, né? Nas lideranças, nas organizações, nas mentalidades. Que nós estamos no modelo industrial clássico de linha de produção, que é século XX, século XIX, dificílimo de superar o modelo estabelecido, né? De linha. Tanto é na educação e nas outras áreas também, né? A gente tem uma linha de produção. E me parece que agora, com essa abundância que nós temos, o cuidado com as relações, o cuidado com as outras pessoas, o respeito, por isso que nós estamos falando aqui, né? A cabeça aberta. Como que é qual que é o papel desse arquétipo feminino, assim, da mãe, nessa questão toda? Você reparou que todos os adjetivos que você colocou são adjetivos intrínsecos e naturais já do universo feminino. Exato. O cuidado, a atenção, o carinho, né? Eu, durante muitos anos, eu pesquisei e procurei empresas, grandes companhias do mundo que tivessem sido criadas por 2 mulheres. Levei muitos anos. Vocês conseguem lembrar alguma aí? Uma empresa talvez criada por 2 mulheres. Não, é uma mulher só. Alguém lembra de alguma? É uma Chips. Eldridge e Maria. É uma Chips. Que forma Elma. E Chips era uma outra empresa que foi agregada a eles. Por que as mulheres não criam grandes companhias? O que acontece nesse universo feminino profundo, que elas não conseguem? Porque se você for ver o mercado, 99,9% dele é composto por homens. Homens comunam para criar empresas. O que acontece com as mulheres que elas não fazem isso? Será que é a nossa influência masculina dentro do universo delas tentarem copiar a gente e não conseguirem? Será que agora não é hora da gente inverter? E olhar para elas e entender como é o universo delas? Porque elas nos trouxeram até aqui. Toda a merda do mundo foi feita por homem. Você não vê uma mulher que fez merda. Não tem. Não tem. Tenta pensar historicamente uma mulher que fez merda no planeta.
Homens nós tivemos vários. Hitler, Mussolini, Bem fácil. Lenin, né? Vários. Saddam Hussein. Mulher que fez merda não tem. Então talvez é hora de a gente olhar para elas. O futuro é feminino, a gente já sabe disso. Fantástica essa ideia. Então a gente agora tem que olhar, a gente vai ter que, nós temos um trabalho de matarmos essa masculinidade, tá? Para trazer essa feminilidade, deixar espaço para ela surgir, ela reeducar a gente. É muito importante a gente ter esse olhar. O olhar feminino do universo é algo muito mais bonito, é algo muito mais intenso, muito mais forte, saca? Eu vi agora ali, tá tendo uma campanha aqui na escola de suicídio, né, anti-suicídio. 99% dos assassinatos do mundo são causados por homens. 99% dos assassinatos do mundo são causados por homens. Tem um documentário chamado The Mask You Live In, A Máscara em que Vivemos, tem no Netflix. Para mim é o documentário que mais bem falou sobre o universo masculino, né? Como chama? The Mask You Live In, A Máscara em que Vivemos, tá? Que eles falam sobre um momento de separação dos homens e das mulheres, que acontece por volta dos 4 anos de idade, que é o homem não chora. O homem não chora um caralho. Isso é uma puta cagada que fizeram com a gente. Chora escondido. Você sabe por que o homem bebe muito mais do que a mulher? Porque é o único momento em que a gente pode falar para um amigo que ama ele sem ser conotado como um homossexual. Quando tá bêbado, pode. Saca? Olha que merda. Cor de bêbado não tem dono? Você pode até ser viado quando você tá bêbado, tá ligado? Então, tipo, mano, saca? Tá errado isso. Tá errado. Esse momento na educação que ainda existe, ele ainda existe e ele é recorrente, tá ligado? Ele tem que acabar. A gente tem que parar de separar os meninos das meninas na infância. A gente precisa continuar celebrando o amor. Porque as mulheres comunam entre amor, entre elas. Elas brincam de carinho. A gente brinca de violência, galera. Sabe? Enquanto a gente dava para nossas filhas um ambiente familiar, saca? O brincar de boneca. É brincar de carinho isso. E para o filho você vai lá e dá uma arma, dá uma luva. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Saca? Ou até um estilingue. Quer ver outro exemplo muito interessante que tem nesse documentário? Uma em cada 4 mulheres do mundo vai sofrer violência sexual. Tá? 1 em cada 5 homens vai sofrer violência sexual. Tá? Então, quer dizer, 20% das mulheres, 25% das mulheres do mundo vão sofrer violência sexual e 20% dos homens. Isso são dados. Tá? Só que a gente sabe que esse número é muito maior de homens que sofrem violência sexual. De outros homens. Tá? Por que a gente sabe que esse número é muito maior e ele não está contado? Porque nós homens somos tão idiotas que quando um homem sofre uma violência sexual, é retirada a masculinidade desse cara. Ele é emasculado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que uma mulher que sofre violência sexual, ela não deixa de ser mulher. Então a gente tem que mudar até nosso ponto de vista nesse lugar, para sair, que é essa forma que a gente vai ter que combater a violência sexual. Saca? Porque a gente precisa combater isso, porque é muito sério, ela acontece diariamente em todos os lugares. É muita gente, né? É muita gente, galera. É muita gente. Aqui a gente está num ambiente de homens, com certeza absoluta, pelo menos um de nós sofreu violência sexual durante a vida. Mas aí, jogando ventilador nessa farofa, os espartanos, que eram os maiores machos da história, desde criança, eles já tinham a homossexualidade. E os gregos, os espartanos são a essência dos gregos. Então, será que não é o nosso código de conduta que está errado?
Aí a gente vai para a religião de novo. Também religião. Está lá escrito, né, que não pode ter relações homossexuais. Isso vai me transformar numa pessoa melhor ou pior? Com quem eu transo te interessa? Porra, mano. Não é para interessar. Interessa o que acontece e o que sai daqui de dentro. Saca? É isso que tem que ser importante para as pessoas. E aí dentro, quando a gente fala de mentalidade, quase muita gente não se preocupa com nada, né? É aquela coisa, a gente vem... É difícil demais, nossa sociedade é muito históricos, complicada. Né? A gente vem dos anos 70, surgimento da televisão, né? Então a gente quer ser visto, então a gente tem que ser bonito, a gente tem que ser forte, a gente tem que ter o carrão, né? E isso vai diretamente, vai alimentando essa violência, né? Vai alimentando essas coisas. Quando a gente vem para um novo mundo agora, onde todo mundo é dono das suas redes, onde todo mundo é dono das suas imagens, isso começa a mudar. E a gente começa a ver a individualidade ganhando força. Sabe? Então a gente volta àquela história, um grupo, uma unidade pode ser um grupo. Potencializada ao extremo com tecnologias extremamente poderosas. Extremamente poderosas, mano. E a palestra da Brandini, que vocês assistiram semana passada, eu só assisti hoje de manhã, Tecnologia e Sexualidade. Ainda não assisti. Aliás, uma das plataformas Renacidade, e que a Itzi Brandão, o nome dela é parecido, ia ser uma de nossas plataformas. O que me traz de volta, vamos encerrar o Renacidade ou vamos fazê-lo renascer? Se ele se chama Renacidade, ele não morre, né, meu filho? E por que não um papo desse, de 30 em 30 dias? Fizemos o papo sem crise, fizemos o papo de férias, fizemos o papo de empoderamento da mulher. Esse ano não tem papo nenhum. Não, mas teve o Hack Inverno, né? Que foi o Hack Inverno excepcional. Vocês nunca me chamaram para falar, tudo bem, né? Não, mas nós não vamos te chamar para falar, não. Você vai participar de todos os papos como coordenador. Vamos, a gente cai para dentro. Olha, tá gravando? Tá gravando aí, ó. Tá gravando. Então, vamos fazer uma roda aí sobre essa geringonça, como renasceu, reinventar o Renacidade. Aliás, você sempre ficou esquivo, porque você estava resolvendo uma situação de grande porte e não podia tratar dessas coisinhas pequenas. Mas ontem, um dia desses aí, lá no domingo na feira, você estava quase aceitando. É que eu tô no... pelo seguinte, é muito simples. O Renacidade é uma contribuição de executivas, profissionais do país inteiro para ajudar Santa Rita a depurar suas qualidades e transportá-las para fora, para outras cidades. Você já está transportando para 2. Eu estou aqui agora que eu me mudei para Santa Rita, né? E já estou me mudando de volta, vou voltar para São Paulo agora, né? Porque meu projeto aqui terminou e eu estou começando. Aliás, queremos te dar os parabéns por essa estada e não terminou, não. Vai se transformar. Vai se transformar. Agora, com redes, a gente pode estar em qualquer lugar, né? Mas esse meu ano aqui em Santa Rita me ensinou muita coisa sobre Santa Rita, sabe? E foi muito interessante. O principal aprendizado que eu tive em Santa Rita não é bom. É uma coisa que a gente precisa mudar. Que, assim, em Santa Rita, a galera... Por que não tem consultoria em Santa Rita? Sabe por que não tem? Não faço ideia. Santa Ritense não gosta de conselho. Tem um consultor, membro da maçonaria, até talvez por isso ele tenha sobrevivido. O Santa Ritense não aceita crítica. Acho isso muito louco, cara. Muito louco isso. É uma coisa que precisa mudar aqui. Para evoluir, entendeu? Assim, precisa entender que, mano, vamos escutar o que está acontecendo lá fora também, né? Santa Rita é foda. Santa Rita é uma cidade muito à frente do tempo dela. Muito à frente. Ralf, isso é uma cidade pior incrível. do que eleição. Você solta coisa, eu vou falar coisa aqui e vou apanhar lá fora. Eu já estou indo embora agora. Eu já solto. Não, eu vou apanhar. Você já não. Já tô vindo. Você de fora, você veio, falou, fez uma crítica. Não, esse é de fora. Eu sou daqui, eu apanho. Eu tô ligado. E uma coisa os meus amigos. É muito louco isso, tá ligado? Assim, eu fui em restaurante e falei assim, pô, por que você não começa? Tá chegando o verão, por que você não começa a servir salada? Não!
Mano, você não fala isso para um cliente. Você fala, porra, ótima ideia, talvez a gente possa implementar. Finge! Porra, finge, caralho, tá ligado? Pelo menos, tipo, cultura, né? Acho que e culturas precisam Precisa se mudar, adaptar, é. precisam se remoldar, se reentender, saca? Beleza, Santa Rita chegou num lugar top, irado. Top, que eu falo de top, não de topzera, tá ligado? De top mesmo, né? Santa Rita é um lugar incrível. Eu trouxe minha filha para crescer aqui, tá ligado? É um lugar que eu realmente admiro muito, mas que precisa de alguns ajustes agora. E é muito importante não perder o tempo desses ajustes acontecerem, saca? Foi aquilo que a gente falou. Falta arte na cidade, falta. A arte alimenta a cultura e muda uma cultura, sabe? Então, assim, para a gente poder começar a aceitar essas coisas novas, começar a aceitar o novo, começar a aceitar o diferente, é muito importante que a gente tenha a mente aberta. Para a gente ter a mente aberta, a gente precisa experimentar coisas novas, né? A gente precisa se permitir que o novo entre, que o novo sabe? entre, é. Então, é isso que eu fiquei muito, muito decepcionado quando eu vim para Santa Rita para trazer isso e me foi totalmente bloqueado. Mas, Ralph, a Sinhá tentou. Ela mudou o Brasil, mas não mudou Santa Rita. A cultura da classe de tecnologia é a mesma da classe rural. Eu já escutei cada história da Sinhá aqui. Eu escutei que a Sinhá foi expulsa da cidade. Eu escutei que a Sinhá foi recebida pela Rua de Cima, pelos pretos. Né? É muito louco. Santa Rita não tem mistura de preto e branco, não. Aqui não tem mulato. Não tem. Hã? Não mora, não se mistura, eles não descem, moram na Rua de Cima. É? Eles não descem. Nova não, é de pretos, é ali pertinho da cidade. É, uma rua, concentrava ali. Não. É um gueto. É um gueto. Era um gueto. Dentro do centro de Santa Rita, tá ali na Rua de Cima, tá ligado? Eles não se misturam. Quem soube que esse final de semana teve um pagode lá? Teve uma puta festa de pagode monstruosa lá. Era você? Tá ligado? Eles que... Vocês estavam lá no pagode? Tá vendo? Vamos marcar aí um papo sobre isso. Quando é que vai ser, Alberto? Eu só não fui o cara que eu não tinha que deixar minha filha, que eu ia pro pagode, porra. Tá vendo? É isso, mano. Falta essa integração dentro da cidade, falta essas coisas, galera. Mas vai acontecer. Tá mudando, tá melhorando. Né? Se você vem, mano... Mas eu ainda pergunto, é bom que aconteça? Claro. Será que não foi essa diferença que gerou o que tem aqui? Certeza absoluta que não. Eu sou cartesiano. Isso dá outro debate. Isso dá outro debate. Assim. Veja, eu concordo com você, mas duvido de nós dois. eu acho que poderia ter sido muito mais rápida a evolução, muito mais potente, saca? E para muito mais pessoas. A primeira coisa que me cativou quando eu cheguei em Santa Rita, a primeira vez, foi quando eu cheguei no Inatel e os portões eram abertos para a cidade. Isso era lindo. Isso era lindo, cara. Era uma coisa, foi a primeira vez que eu vi, saca, uma universidade integrada literalmente com a sociedade, saca? Eu lembro que eu trouxe aqui o diretor de tecnologia do Colégio Bandeirantes. Ele nunca tinha ouvido falar do Inatel. Ele é diretor de tecnologia do Colégio Bandeirantes, o principal colégio do Brasil. Ele nunca tinha ouvido falar do Inatel. Tá ligado? Ele entrou nesse campus, ele ficou embasbacado. Eu lembro que era uma quinta-feira à noite, véspera de feriado. E estava o colégio lotado. Ele olhou e falou assim, a primeira coisa que ele perguntou foi, vocês não tem nenhuma sala normal aqui? É tudo laboratório mesmo, tá ligado? 40 laboratórios. Né? E outra coisa que ele perguntou assim, ele falou, cara, eu estou impressionado como a escola está lotada, numa véspera de feriado, à noite, e está todo mundo sorrindo, se divertindo. Saca? Então isso é uma coisa muito potente, mas que precisa extrapolar mais, saca? Quando eu ouço que o ET foi criado para trazer homem para a cidade, para que não tivesse que casar mais as mulheres com os homens da cidade, para ficar aquela coisa que foi feito com a Sinhá, saca? Porra, que coisa louca, mano. E aí eu vejo os casais que são formados aqui em Santa Rita hoje, de alunos que vieram para o ET, grandes famílias tradicionais da cidade que foram formadas por esses alunos que vieram através da Sinhá para o ET.
né? Uma E a coisa exigência da sociedade à época era uma faculdade de letras, no máximo advocacia, para dar ocupação às mulheres, porque os homens estavam todos naquela debandada para a cidade grande. Toda a minha geração saiu da cidade, e aí a tecnologia que a turma fez cara feia para assinhar, acabou casando todas as moças daqui. As que queriam, né? Eu adoro ver essa correlação histórica, né, da criação da ET, né, diretamente ligada com o ABC em São Paulo. Pouca gente faz essa conexão, mas o ABC em São Paulo surge por conta da Sinhá, que é quando a Sinhá traz para o Brasil o conceito de ensino técnico, que trouxe de tecnologia, mas era Juscelino, né, que era o presidente, ou era Getúlio? Era Juscelino. Juscelino pega esse modelo acadêmico, leva para o ABC para atrair a indústria automobilística, criando técnicos em como é que é? Mecânica, essas coisas, para fabricar carro. E a sorte de Santa Rita, isso eu coloco como sorte, tá? Não, eu não coloco como uma visão assim, mas como sorte. É que quem fabrica carro hoje é robô. E quem fabrica robô é a galera daqui. Tá ligado? Entendeu? Então isso é uma questão meio que... Eu coloco isso como sorte, mas pouca gente... Eu converso com a galera de Santa Rita, pouca gente faz essa conexão de orgulho. Tem que ter orgulho, né? E o orgulho aqui, ele é tolhido exatamente pelo quê? Pelo catolicismo. É uma cidade católica, Santa Rita do Sapucaí. A própria Sinhá foi execrada porque ela divorciou. Sim, não se podia dizer que ela era divorciada. E aí quem abraça ela é a Maria Bonita, preta, cozinheira, que era uma preta branca, né? Que ela, de alma branca, que eles falavam. Né? Que os pretos consideravam ela uma branca, porque ela tinha os benefícios dos brancos da cidade. Que ela cozinhava para os brancos. Então você não vai tratar mal quem mexe com a tua comida, né? Então ela tinha benefícios dos brancos. Então é uma coisa muito louca histórica, sabe? Assim, de que você tem que ver. Aí que a gente volta, você vê como, mesmo você não sendo católico, essa cultura. Mas isso está merecendo outro papo, e o Alberto já estava pensando em como agendar. Nós temos que encerrar. Eu acho que isso aí. E outra coisa, eu sou um cara ambíguo nessa situação. Porque eu meto o pau na cidade e quem fala mal, eu brigo. Mas é exatamente assim que tem que ser. Só eu posso falar mal, né? Só eu. Quem é Santa Ritense? Assim, né, mais algum aqui de Santa Rita? Não. Só eu posso falar mal da cidade. Você também, só nós dois. Não, galera, vocês... Só nós três podemos falar mal da cidade. Se vocês falar mal, quebramos a cara deles. Galera, vocês sabem que eu amo Santa Rita, né? Vocês estão ligados, né? Vocês sabem disso, vocês sabem de muitos anos, né, mano? Muitos anos. Cara, mudei pra cá. Né? Tô voltando para São Paulo por questões de negócios mesmo, né? Eu saí do projeto que eu tinha aqui e agora eu vou fazer um novo projeto em duas cidades novas, uma no interior de São Paulo e outra aqui no interior de Minas. E as duas para o ano que vem vai ser irado. E prosperando a nossa articulação, que domingo você confessou estar tentado, já são as duas cidades as quais o Renacidade retribui, exportando soluções criadas em Santa Rita. Isso é análise estruturante, Alberto, é costurar pontos. Tem jeito. Você vai estar na ponta do fio. Eu tô... Rico debate, né? Foi bom, muitos pontos, né? Galera, desculpa as controvérsias, tá?
Não fiz apologia às drogas, né? Fique bem claro isso, por favor, assim, mas é um assunto que a gente deve tocar quando a gente vai falar de criatividade, eu acho que a gente vai falar. Mente aberta. Né? Tem que ter a mente aberta, a gente aberta, começou a conversa sobre tem limite. isso. E galera, vamos abrir a mente, né? Vamos abrir a mente. Maravilha. Aquele ditado, né? A mente ela é igual paraquedas. Só funciona quando está aberta. Né? Essa é genial, né? Isso é muito boa. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Agradeço. Eu me intrometi, que eu não aguento. Respeitei o começo. Acho que 1 hora eu respeitei. Depois Eu nem Foi sei. bastante, hein, mano? Eu, por mim, Mas eu ficava nunca. aqui até madrugada trocando ideia, mano. É fácil. Traz um cafezinho aí, mano. Nossa senhora. Mas vamos continuar, não vamos, Alberto? O Alberto vai marcar a data e vai ter o segundo. Vamos passo. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Vocês curtiram aí, irmãos? Galera da câmera aí, ó. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. E Maravilha. quem vê depois, faça as críticas e as perguntas depois. Entra aí na internet, aí, ó. O WhatsApp não, o Instagram de nós é do Ralph Petkov, né? Facinho de achar. Se não sabe escrever meu nome, se vira aí. Posta descobre. no Renacidade também, Não, no vamos postar YouTube. depois. Vamos ver. E a gente fala com todo mundo, né? E é legal. Falem com a gente. Maravilha. Tamo Agradeço também o pessoal aqui. Obrigado aí, galera. Vocês que vieram aí. Mano, tem a pessoal cara tá de um em amigo meu, do congresso que veio Vitinho, pra mano. cá, Tá né? louco? Um monte de gente aí. É nóis. Vou desligar aqui. Pessoal do SBRT. Um cheiro, galera. E o Claudio chegou agora por último. Tava aqui Samuel também, o Alex ali, também no congresso. Obrigado, gente, Raoni. Então, agradeço a todo mundo, o pessoal aí de casa. Um abraço, até a próxima.